O extra da novela capítulo 335. As histórias dos personagens. 1. Rank 62 Diabo Valak. Erguendo-se de um deserto, o exército de Valak exibiu um poder avassalador enquanto marchava pela Ásia Central até a Europa. Com partes da terra e do oceano submersas pelo reino demoníaco, a Europa não tinha o poder de repelir o exército do diabo. Alertas de desastres em todo o mundo foram emitidos e os heróis da associação foram enviados para a Europa. Uma guerra havia estourado entre a humanidade e os demônios. Rank 29 Diabo Astaroth. Astaroth colocou uma barreira no meio de Madrid da Espanha. Sem como entrar ou sair da barreira, a humanidade não tinha como saber o que estava acontecendo lá dentro. Enquanto Valak estava causando estragos no leste, Astaroth colocou a Espanha sob bloqueio completo. Mas a Europa nem teve tempo de reclamar da injustiça que estava enfrentando. Rank 14 Devil Lerage. Lerage, por outro lado, estava longe da Europa. Ela construiu um castelo do diabo usando a sede da empresa de jogos Leol, localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O castelo do diabo de Lerage atuou como um portal conectado ao reino demoníaco, e demônios e monstros demoníacos inundaram como um maremoto. Mas Lerage não causou destruição como Valak Astaroth. Na verdade, ela ofereceu uma missão bastante estranha para a humanidade, ou para ser exato, a empresa de jogos Leol. Faça de mim o jogo mais divertido já criado. Seria bom se houvesse várias classes para escolher. A ordem de Lerage confundiu o seu e os desenvolvedores de Leol, que agora estavam presos dentro do castelo do diabo. Mas antes que a confusão pudesse diminuir, Lerage acrescentou outro gol. Se o jogo que você cria puder me satisfazer e se alguém me vencer nesse jogo, não causarei nenhum dano à humanidade. Para sua perplexidade, Leol recebeu o destino da América. Jurarei pelo meu nome de demônio que cumprirei esta promessa. Lerage até fez um juramento que fez com que toda a América voltasse os olhos para Leol. Os 5.300 funcionários da Leol começaram seu processo de desenvolvimento de jogos daquele dia em diante com as expectativas do mundo nas costas. Lerage havia dado a eles um prazo de 20 dias. O prazo ridiculamente pequeno normalmente tornaria a missão impossível, mas Leol coincidentemente estava no meio do desenvolvimento de um jogo. Como eles estavam confiantes de que seria o maior jogo da era moderna, eles dedicaram ainda mais tempo para acelerar sua conclusão. Rank 3 Diabo Vassago. Semelhante a Lerage, Vassago deu à humanidade uma missão única, mas menos generosa. Ele construiu um coliseu em Pandemonium e convidou os guerreiros da Terra. Venha me derrotar. Sua mensagem era simples, mas poucas pessoas eram fortes o suficiente para desafiá-lo. Insatisfeito com a falta de reação, Vassago acrescentou que enfrentaria vários desafios simultaneamente. Vendo que mesmo isso era ineficaz, lançou um ultimato de que esperaria mais 10 dias. Em suma, a humanidade percebeu a gravidade do perigo que estava enfrentando. Foi neste momento que um determinado herói Master Rank visitou a Area Association. Vou desafiar Vassago. Jin Seon. Ela estava originalmente planejando entrar no portal do reino demoníaco, mas mudou de ideia no dia da abertura do portal, quando ouviu que Sheok Junjeong da Chameleon Trope estava causando estragos no 9º andar da Torre do Desejo. Jin Seon tinha muitas coisas que ela queria falar com o Chameleon Trope, que mudou sua vida completamente. Você, o presidente da associação, Yoko, piscou os olhos em confusão. A visita repentina de Jin Seon claramente o pegou desprevenido. Sim. Jin Seon estava determinado, mas Yoko estava hesitante. Jin Seon era uma carta muito boa para desperdiçar no Coliseu de Vassago. A associação estava planejando usar heróis de descarte para desafiar Vassago e ganhar tempo. Não há necessidade de você estar bem. Esse homem estará lá também. Aquele homem? Sim. Jin Seon não conseguiu rastrear Sheok Junjeong no 9º andar, mas ela tinha certeza de que ele viria para desafiar o Coliseu. Talvez, Black Lotus estaria lá também. Sheok Junjeong da Chameleon Trope. E talvez Black Lotus. Ao ouvir isso, Yoko suspirou internamente. Mesmo de relance, ele poderia dizer o quão determinado Jin Seon estava. Conhecendo a relação entre Jin Seon e o Chameleon Trope, não havia muito que ele pudesse dizer. Eu entendo, mas aqui está o que eu acho. Yoko tirou um documento secreto de sua gaveta para dissuadir Jin Seon de desafiar o Coliseu. O que é isso?
Você saberá quando ler você mesmo, mas vou explicar de forma simples. Há uma chance de que Oden esteja vivo. Oden. Jin Seon imediatamente escaneou o documento. Enquanto isso, Ryuko continuou explicando. A área ao redor de Vladivostok, na Rússia, está livre de monstros demoníacos há algum tempo. Suas áreas circundantes passaram pela transformação do reino demoníaco e estão cheias de demônios e monstros demoníacos, mas Vladivostok é impecável. Se você visitar a cidade, ouvirá seus moradores rindo e vivendo em paz. O documento continha relatos dos moradores de Vladivostok. Aparentemente, um poder misterioso aniquilou demônios e monstros demoníacos na área. Ninguém sabia o que era o poder misterioso, mas sendo sensível ao poder mágico, Yi Gongmyung foi capaz de deduzir a identidade através da pulsação e cheiro do poder mágico. Quero confiar a você esta tarefa. Pode ser mais importante que os demônios. Enkes e Shai Juoshu também concordaram em participar. Jin Seon largou o documento depois de lê-lo completamente. Sua expressão não mudou nem um pouco, e Ryuko não pôde deixar de suspirar. Vou parar Vassago. Se 2 das 9 estrelas estão participando, eu não estar lá não deve fazer muita diferença. Por quê? No final, Ryuko fez uma careta. Por que você está tão empenhado em perseguir a trupe camaleão? Eu te disse antes, o incidente com Ego vou me despedir. Jin Seon se levantou de seu assento. Embora soubesse que estava sendo rude, não tinha a intenção de ouvir uma história inventada sobre seu passado. Se você sair agora, você vai se arrepender. A expressão de Ryuko endureceu. Ele tentou parar Jin Seon, mas sabia que ele era impotente. Espero que nos encontremos novamente. Jin Seon se curvou e saiu sem hesitar. Aquela mulher teimosa. A terra está à beira da destruição e tudo que ela se importa é um passado. Ryuko massageou suas têmporas e ligou seu smartwatch para se reportar a Kinsuku. 3. República de Leores. O campo de grama ao luar era o lugar perfeito para o jovem casal se encontrar. Infelizmente, a pessoa esperando por mim era Yeonjun. Eu rapidamente localizei Yeonjun à distância, e ele estava olhando para mim. Ei! Ele começou com uma simples saudação. Antes de responder a ele, lembrei-me de fazê-lo falar o máximo possível. Igual. Habilidade única de nível 8. Relógio do destino. Destino você pode selecionar até 8 alvos para ser seu destino. Por 3 minutos, ao lutar contra seu destino, suas estatísticas variáveis e estatísticas especiais aumentam em 300%. Utilizável uma vez a cada 120 horas. Igual foi por causa dessa habilidade única. Quando escolhi Jin Sayuki como meu primeiro alvo, falar com ela algumas vezes foi o suficiente. Mas eu tive um grande problema para escolher um segundo alvo. Condição para selecionar o segundo alvo: troque pelo menos 100 idas e vindas enquanto fala com seu alvo cara a cara. Ouviste-me? Vendo que eu estava em silêncio, Yeonjun falou novamente. Sua voz monótona me fez questionar se ele estava entediado. Sim, eu ouvi muito sobre você de Boss. Meu nome é Kim Jin. O que é seu? Yeonjun fechou a boca como se eu dissesse algo que não deveria. Olá? Ele não reagiu de jeito nenhum. Ele ouviu sobre minha habilidade única de Bell. Responda-me. Qual o seu nome? Pensei em reverter o tempo e começar de novo. Mas o efeito colateral da reversão do tempo de 3 minutos foi muito grande. Mesmo com o orbe da regeneração, meus movimentos seriam severamente restringidos por pelo menos 10 minutos. E Yeonjun não me pareceu a pessoa certa para esperar tanto. Jin Sayuki me contou o que você está planejando. Como Yeonjun parecia desinteressado em falar, continuei. Desta vez, fiz uma abordagem mais direta e recitei o plano de Yeonjun. Se Baal descer depois que Jin Sayuki matar Bell, Baal precisaria de um novo corpo de encarnação. E Yeonjun pretendia assumir esse papel. Você está tentando se tornar o corpo de encarnação de Baal. Mas Yeonjun permaneceu em silêncio. Olá? Cala sua boca. Com essas 3 palavras, Yeonjun liberou seu poder mágico. Ao contrário de sua disposição, seu poder mágico era branco. Bastante desbocado, não é? Eu levantei minha arma, que estava carregada de balas com o veneno do basilisco. Ao mesmo tempo, ativei todos os efeitos medicinais do meu Medicinal Memory Physique. Foi então. Kong. Um grande terremoto eclodiu que parecia marcar pelo menos 8 pontos na escala Richter.
Com isso como sinal, Yi Yeon-jun saiu do chão, liberando totalmente seu poder mágico. Char. O poder da magia branca de Yi Yeon-jun se espalhou em todas as direções. Com uma luz brilhante eliminou todas as sombras da área. Ativei o Bullet Time. Kirikin, Kirikin, eu podia ver Yi Yeon-jun em câmera lenta. O poder mágico disparou de seu corpo como os galhos de uma árvore. Eu ouvi de Jin Sayuki que Yi Yeon-jun poderia manipular livremente a temperatura do poder mágico. Seu dom parecia simples, mas eu sabia que tinha que ser poderoso devido ao seu status. Transformei a Desert Eagle em sua forma de espingarda e apontei para ele. Traço. No momento em que apertei o gatilho, a Desert Eagle cuspiu chumbo grosso venenoso como a respiração de um dragão. Koong. O chão de repente tremeu. Os olhos de Jin Sayuki se abriram. Sua mente ficou fria. Sua intuição lhe dizia que o estrondo não era de um simples terremoto. O que aconteceu? Shai Na-eun, que estava dormindo no sofá, também acordou. Jin Sayuki pulou da janela, e Shai Na-eun e Shin Jong-gak a seguiram. Espere. Conte-nos o que está acontecendo. Onde você está indo? Jin Sayuki ignorou Shai Na-eun e correu direto para o epicentro do terremoto. As ruas da República estavam um caos por causa do terremoto. Pulando de telhado em telhado, Jin Sayuki correu para a mansão de Beo. Clã. Ela quebrou a janela e entrou na mansão escura. Assim como ela estava olhando ao redor do quarto vazio. Ah! Um suspiro baixo soou do canto. Jin Sayuki virou o olhar e encontrou Beo desmaiado com as mãos na barriga. Sino. Ela gritou alto, mas parou de vergonha. Enquanto Jin Sayuki estava hesitando, Shin Jong-gak e Shai Na-eun também chegaram. Quando Shin Jong-gak viu Beo, ele franziu as sobrancelhas. Enquanto isso, Shai Na-eun perguntou enquanto piscava os olhos em confusão. O que aconteceu com você? Ponto não é nada. Beo levantou-se com o corpo encharcado de suor frio. Apenas sinalizou para mim. Ele quer sair, mesmo que tenha que rasgar meu corpo. É ruim? Jin Sayuki perguntou de longe. Beo sorriu amargamente e acenou com a cabeça. Sim, eu não acho que posso durar mais de 2 dias. Se possível, quero que você me mate hoje. Kelk. Beo caiu de joelhos. Kuekin. Suas costas estavam dobradas e seus ombros tremiam violentamente. Enquanto ele tentava desesperadamente suportar a dor. Traço. Ele explodiu com um grito de outro mundo. Logo, o olho direito de Beo ficou vermelho e o lado esquerdo de seu corpo cintilou com energia demoníaca negra. Kuk. Koak. Mas Beo forçou Baal a voltar. Baal gritou algumas vezes antes de se acalmar, e Beo caiu no chão de exaustão. Jin Sayuki se aproximou e se ajoelhou na frente dele. Você está bem? Ela perguntou preocupada. Beo sorriu para sua ação incomum e balançou a cabeça. Não, eu não sou. Você pode me matar agora. Jin Sayuki não respondeu. Ela hesitou. Ela sabia que poderia matar Beo. Um extermínio completo da alma através da manipulação da realidade. Com isso, ela poderia salvar Beo. Espere. Naquele momento, Beo descobriu Shin Jong-gak atrás de Jin Sayuki. Ele sorriu e gesticulou para Shin Jong-gak. Você está aqui, neto de Min-shu. Shin Jong-gak não respondeu. Ele estava desconfortável ao ouvir o nome de seu avô da boca de Beo. Você está pronto para ouvir nossa história? Essa pode ser a última chance. Kuok. De repente, Beo fez uma careta com a dor monstruosa comendo seu corpo. Eu não vejo uma razão para ouvir você. Shin Jong-gak expressou seu desconforto. Beo sorriu olhando para Shin Jong-gak. Ele podia sentir a energia demoníaca rolando dentro dele, mas suportou com todo o seu esforço. Uma razão para me ouvir, você diz? Beo queria contar a Shin Jong-gak sobre Shin Min-shu. Não, ele precisava. O encontro de Beo com Shin Min-shu não foi uma coincidência, mas o destino. Isso foi algo que ele prometeu a Shin Min-shu. Quanto mais eu olho para você, mais você se parece com Min-shu. Ao ouvir isso, Shin Jong-gak franziu a testa. Sobre o que você está tagarelando? Nada demais. Só estou dizendo que vocês dois são parecidos. Tanto na aparência quanto no caráter. Personagem. Shin Jong-gak se conhecia bem o suficiente para saber que seu personagem não era nada parecido com o de Shin Min-shu. Naturalmente, o que Beo disse soou como um insulto ao avô. Eu te desafio a dizer isso de novo. Estou falando de Shin Min-shu antes de voltar no tempo.
Shin Jong-gak ficou sem palavras. Ele tinha claramente mordido a isca. Bill não pôde deixar de rir da reação fofa de Shin Jong-gak. Ele lentamente continuou sua história. O mundo em que Min-shu vivia originalmente era muito diferente deste mundo. Embora a ciência e a tecnologia empalidecessem em comparação com os desenvolvimentos modernos, elas ainda estavam avançando. Não havia espaço para os demônios interferirem. Mas Min-shu estava ambicioso. Acho que é por isso que ele queria voltar no tempo. Bill parou ali quando Shin Jong-gak pegou sua lança conquistadora. Uma voz fria e arrepiante saiu de sua boca. Cala sua boca. Shin Min-shu me perguntou. O que? O rosto de Shin Jong-gak distorceu. Mas no que dizia respeito a Bill, esse lado de Shin Jong-gak também se assemelhava a Shin Min-shu. Ele me pediu para contar ao neto a história de sua vida. Para que seu neto não fizesse a mesma escolha. Shin Jong-gak cerrou os dentes. Ele agarrou sua lança com mais força. Vendo a postura agressiva de Shin Jong-gak, Jin Sayuki e Shai Na-yun se prepararam para detê-lo a qualquer momento. Bill continuou. Min-shu fez a primeira escolha. A primeira escolha de Shin Min-shu, voltar no tempo. Por causa disso, Baal chegou à Terra. Provavelmente, você será o único a fazer a segunda escolha. A segunda opção ainda foi deixada. Shin Min-shu deixou seu testamento final no coração de seu neto. Por quê? Foi então. A chuva entrou pela janela quebrada. Densa energia demoníaca assoprava com o vento. Os gritos dos civis rasgaram o céu noturno. Monstros demoníacos apareceram com o terremoto. Você pode não saber disso, mas Shin Min-shu deixou tudo para você. Ele sabia que o seu filho não tinha talento para isso. Shin Jong-gak olhou pela janela. Um pilar de luz dourada disparou para o céu, e os gritos de monstros demoníacos ecoaram. Ele poderia dizer que este era o trabalho de Kim-soo. Com isso, Shin Jong-gak voltou-se para Bill. Então, você quer me ouvir agora? Bill perguntou. Shai Na-yun, que estava silenciosamente observando os dois, murmurou tanto faz e pulou pela janela. Ela estava claramente sendo sensata e deixando Shin Jong-gak tomar sua decisão sozinho. Claro, Jin Sayuki ficou sem prestar atenção nessas coisas. Shin Jong-gak olhou para Jin Sayuki e soltou um suspiro desapontado. Vá em frente. Em seguida, ele se sentou de pernas cruzadas no chão. Ele ainda tinha sua lança na mão como se não hesitasse em usá-la se Bill mentisse. Bill olhou para Shin Jong-gak e se lembrou do dia em que conheceu um homem que se parecia com Shin Jong-gak. O dia em que conheceu o homem violento e arrogante que vivia descontente. O extra da novela capítulo 336. As histórias dos personagens. 2. T/N. Return Stone alterado para Regression Stone, para maior clareza. Torre do Tempo. Foi aqui que eles se conheceram. Você é a fada da regressão? Essa foi a primeira coisa que o homem disse quando abriu os olhos. Lembrei-me de ser incapaz de dizer uma palavra, porque eu estava muito desconcertado com a palavra fada. Afinal, era óbvio para quem olhava que eu não era uma fada. Responda-me. Você é a fada da regressão? No entanto, o homem foi persistente. PF. Graças a ele, não consegui encontrar tempo para sentir frustração ou desespero por ter reencarnado mais uma vez. Claro, ouvindo minha risada, o homem franziu a testa. Você acha isso engraçado? A convocação repentina me surpreendeu, mas rapidamente entendi as circunstâncias do homem. Ele deve ter subido ao topo da torre sozinho e encontrado a pedra da regressão. Ele deve pensar que isso o deixaria voltar no tempo, assim como o nome sugere. Quem diabos é você? Por que você saiu da pedra da regressão? Não vou pedir uma terceira vez. Responda. O homem ergueu a lança em sua mão. A intenção assassina que emana dele me acordou. Parei de sonhar acordado e examinei a área. Eu não estava familiarizado com a paisagem circundante. No entanto, como sempre, assumi que estava reencarnado dentro da semente que Baal plantou, a torre. Vou perguntar uma terceira vez. Quem é você? Vendo que eu não estava falando, o homem gentilmente me deu outra chance. Eu sorri sem responder como antes. Eu não queria sorrir, mas saiu naturalmente quando vi a aparência de outro mundo do homem. Eu vaguei por muitos mundos, e sua aparência física estava entre as melhores. Vou contar até 3. 1, 2. 2,5. Percebi imediatamente que ele era bastante estranho.
2,5 e meio. 2,5 e meio e meio. Graças a ele, consegui me soltar e levantar meu corpo. Quando me levantei, o homem se encolheu e deu alguns passos para trás. Vou perguntar primeiro. N não. Quem vai perguntar sou eu? Onde estamos? Perguntei ao homem. Traço. A Torre do Tempo. O homem resmungou de volta. Oh. Depois de destruir mais um mundo e vagar sem rumo pelo espaço, mais uma vez fui convocado para outro mundo pelo egoísmo de um humano. Até agora, eu estava muito familiarizado com o desenvolvimento. É sua vez de me responder. Você é a fada da regressão? O homem, Shin Min-shu, me perguntou. Virei minha cabeça ligeiramente e examinei Shin Min-shu de perto. Seus olhos brilhavam como pedras preciosas que caíram debaixo d'água. Mesmo seu cabelo comprido e despenteado não conseguia esconder sua boa aparência. Eu não sou uma fada, mas um demônio. Eu respondi honestamente. No entanto, Shin Min-shu não ficou nem um pouco surpreso. Sua reação me surpreendeu. Fadas e demônios são praticamente a mesma coisa. Shin Min-shu era um homem de caráter forte, tanto antes quanto depois de voltar no tempo. Mas quando o conheci, ele estava perdido da culpa e raiva de ser incapaz de proteger seu ente querido. Então, diabo da regressão, você consegue me mandar de volta no tempo? Shin Min-shu desejava voltar no tempo para mudar seu passado. É possível. Eu balancei a cabeça sem pensar muito. Naquele instante, Shin Min-shu sorriu como uma criança e se aproximou de mim como se quisesse segurar minhas mãos em agradecimento. Mas há uma condição. Doença. Isso é bom. Não importa o que seja, eu vou. Quando você voltar no tempo, estarei ao seu lado, te irritando o tempo todo. Na época, eu tinha uma abordagem mais indireta. Não pensei em detê-lo ou convencê-lo do contrário. Eu tinha desistido antes mesmo de tentar, ou talvez tivesse me resignado a esse desenvolvimento. Não importa o caso, eu sabia que os humanos não eram capazes de ser persuadidos por um estranho. Você estará ao meu lado. Isso mesmo. Se você não quer isso, então não há nada que eu possa fazer. Os humanos que escolheram emprestar o poder de um demônio sempre se arrependeram no final. Vendo seu mundo ser destruído por suas próprias mãos, eles bateram no peito zombando de sua tolice e gritaram de tristeza e raiva. Eu não me importo. Naquele momento, concluí que Shin Min-shu terminaria da mesma maneira. Excelente. Mas antes de voltarmos no tempo, há algumas coisas que preciso avisá-lo. Vá em frente. O jovem Shin Min-shu era orgulhoso e arrogante. Como eu tinha experimentado todos os tipos de pessoas nos mundos para os quais fui convocado, ignorei as falhas de caráter de Shin Min-shu e comecei minha explicação. A pedra da regressão é o meio para a convocação do diabo Baal. Ela o transportará do plano transcendental em que vive para este plano. Se você voltar no tempo usando o poder da pedra da regressão, Baal, sem dúvida, descerá em seu mundo. Esse é o preço que você tem que pagar para voltar no tempo. O que você experimentar não será um milagre, mas uma calamidade que pode destruir seu mundo. PFT, não importa. Como eu esperava, Shin Min-shu era egoísta, assim como todos os outros regressores que desejavam a mesma coisa. Você vai se arrepender disso. No entanto, havia uma coisa que era diferente. Não vou me arrepender. Se Baal descer no meu mundo, eu vou espancá-lo. Isso era confiança. Shin Min-shu possuía confiança condizente com sua força. Com ela, ele agarrou a pedra da regressão sem hesitar. Só assim, ele voltou aos 17 anos, para o mundo onde seu amante e família estavam vivos. Shin Min-shu chorou lágrimas de alegria. Com o conhecimento do futuro, ele cresceu rapidamente. Em apenas 2 anos, ele se tornou um poderoso herói capaz de proteger seus entes queridos. 3 anos depois, Shin Min-shu se casou com sua amante. 1 ano depois disso, ele teve um filho que nunca teve em sua vida anterior. Mas o destino não poderia ser mudado tão facilmente, e sua felicidade não durou para sempre. A esposa de Shin Min-shu morreu de uma doença pouco depois de dar à luz. Shin Min-shu chorou até suas glândulas lacrimais secarem. A dor que ele sentia era mais forte por causa de quanto tempo ele a amava. No entanto, Shin Min-shu teve um filho que precisava de seu pai. Sua dor foi rapidamente substituída por um desejo de proteger seu filho. Assim, 30 anos se passaram. Shin Min-shu finalmente testemunhou seu filho se tornar pai. Shin Min-shu nomeou seu neto, Shin Jong-ak.
Eu vigiei Shin Yun-shu o tempo todo. Originalmente, eu deveria fazer os preparativos para a descida de Baal. Mas, a menos que fosse absolutamente necessário, fiquei ao lado de Shin Yun-shu. Ver o homem outrora egocêntrico crescer e se tornar avô foi fascinante e lindo. Claro, não é que eu não fiz nada. Não tive escolha a não ser cumprir meu dever como anfitrião de Baal. Conheci Yeonjun, que chamou a atenção de Baal, e formou a trupe Camaleão. Com ele, conheci garotos como Lee Byu, Jani e Kaita. Eu formei uma família, assim como Shin Min-shu. Eu gostava de Yeonjun porque ele me lembrava a pessoa que eu amava no passado. Eu gostava de Ibyu simplesmente porque ela era fofa. Eu gostava de Jane por causa de sua natureza de duas caras. E eu gostava de Kaita por causa de sua personalidade unidimensional. Se possível, eu queria ficar com eles o maior tempo possível. Mas Baal não me deixou. A primeira convulsão veio abruptamente. Baal se enfureceu dentro do meu corpo. Sabendo que eu estava me apegando à terra, ele procurou destruí-la usando meu corpo de encarnação sem descer pelo portal do reino demoníaco. Uma vez enfurecido, Baal facilmente assumiu meu corpo. No entanto, sua fúria terminou em apenas um dia. Shin Yun-shu veio para detê-lo. Assim como ele jurou antes de retornar ao passado, Shin Yun-shu espancou Baal. Mas como um verdadeiro vilão, Baal escolheu se autodestruir. Um terço da península coreana estava em risco de destruição total. Enquanto isso, eu assisti à decisão de Shin Yun-shu dentro da consciência de Baal. Para minha surpresa, Shin Yun-shu não hesitou nem um pouco. Se você pode me ouvir, Bill, deixe-me pedir um último favor. Conte a Jong-ak minha história. Dessa forma, ele não vai se tornar eu. Ajude-o a conseguir o que eu não consegui. Jong-ak está sempre dizendo que se tornará um grande herói. Eu acredito nele. Ele se tornará o maior herói de todos os tempos, ainda maior do que eu. Shin Yun-shu deixou seu testamento comigo antes de formar uma barreira com todas as suas forças. Ele trocou sua vida pela vida de milhões. Foi assim que o herói Shin Yun-shu encontrou seu destino. O que você acha? Terminei minha história rápida e me virei para Shin Jong-ak. Eu tive que resumir a história de Shin Yun-shu mais do que gostaria por causa da condição do meu corpo. Mas desde que eu passei uma parte de minhas memórias para Shin Jong-ak com meu poder mágico, ele deveria ser capaz de entender. O ato de sacrifício de Shin Yun-shu é elogiado nos livros didáticos como epítome de heroísmo, mas na verdade, ele estava apenas assumindo a responsabilidade por seu egoísmo passado. Shin Jong-ak não disse nada. Com uma expressão rígida, ele abaixou a cabeça e olhou para o chão. Eu ri e coloquei minha mão em sua cabeça. Yun-shu deixou sua herança em seu corpo. Você deve saber o que fazer. Olhando para o rosto dele, eu não tinha certeza se ele estava ouvindo. Havia uma última verdade chocante que eu tinha a dizer, mas optei por mantê-la para mim. Quando soube disso, até eu fiquei abalada. Sayuk. Jin Sayuk se virou para mim. Eu podia me ver através do reflexo em seus olhos. Energia demoníaca estava balançando ao meu redor, e meus olhos estavam tingidos de vermelho. Eu claramente não tinha muito tempo. Você está pronto? Jin Sayuk acenou com a cabeça ao meu pedido. Aguentei a dor lancinante em meu corpo e fiz um sorriso amargo. Eu sinto muito. Eu explicaria mais, mas não tenho tempo. A verdade final. Que este mundo nada mais é do que um romance escrito por um certo homem seria enterrado comigo. Só descobri porque olhei na cabeça de Kim Jin. Então eu não precisava me preocupar. Está bem. Jin Sayuk se levantou com um rosto inexpressivo. Obrigado. Fazia muito tempo. Foi frustrante descobrir que os 500 anos que sofri nem sequer foram mencionados no maldito romance, mas isso não importava agora. Eu não me importava mais. Eu quero descansar. Afinal, a morte me aliviaria de todas as emoções. Char. E Yeonjun balançou seu poder mágico. O poder mágico em forma de tentáculo derreteu o solo e evaporou na atmosfera. Contra ele eu usei cada um dos meus dons e criações, extração, completar compreensão do poder espiritual, sistema de consolidação aleatória, águia do deserto, e muito mais. Sempre preferi a quantidade à qualidade. Mesmo assim, não consegui penetrar na defesa de Yeonjun. A Desert Eagle enferrujou. Minha armadura quebrou. Éter estilhaçado. Tudo porque a temperatura continuava a flutuar entre o calor escaldante e o frio cortante. Você tem habilidades fascinantes.
Em meio a um frio penetrante, Yeonjun murmurou indiferente. Não era um elogio, mas uma expressão cínica de desprezo. O seu é ainda mais fascinante. A respiração da minha boca ficou branca. Yeonjun torceu os lábios. Eu estava mantendo minha cabeça acima da água graças ao orbe da regeneração. Mas eu sabia que não poderia ganhar dele. Em vez disso, escolhi propositadamente usar métodos que não poderiam derrotá-lo. Se eu tivesse atacado Yeonjun de longe, minhas chances teriam sido muito melhores. Eu poderia tê-lo matado antes que ele pudesse reagir. Na verdade, era assim que eu planejava abordá-lo até 3 horas atrás. No entanto, no final, optei por enfrentá-lo de frente. Esta decisão foi tomada por um capricho. Estou curioso sobre alguma coisa. Embora mover meus lábios semicongelados doeu muito, consegui abrir a boca. Infelizmente, Yeonjun me ignorou e disparou seu poder mágico. O feixe aquecido de poder mágico perfurou meu ombro. Usei meu dom, restrições e ampliações, para suprimir minhas sensações. Como resultado, não senti nenhuma dor. Eu olhei para o seu passado. Foi então que Yeonjun finalmente mostrou uma reação. Ele olhou para mim com os olhos cheios de hostilidade. O que você fez para trazer Ibiu para a trupe camaleão? O que você fez para os pais de Ibiu para incitar o medo deles por sua filha? Como você transformou a vida de Ibiu em um inferno quando ela poderia ter levado uma vida comum? Continuei a listar tudo o que havia testemunhado no passado. Mas meu discurso não foi para Yeonjun. Eu não tinha a intenção de convencê-lo. Este mundo não era um romance, e eu sabia que o clichê de persuadir um vilão com conversa fiada não se aplicava a mim. Afinal, os humanos não mudam tão facilmente. A razão pela qual os pais de Ibiu tiveram que matar sua filha. Eu vi tudo. Eu estava falando com a pessoa que eu sabia que estava me observando de algum lugar. Eu não podia sentir sua presença e seria uma chatice se ela não estivesse aqui, mas acreditei na minha sorte. Deve ter sido divertido. Yeonjun sorriu. Isso me fez franzir a testa. Você não se sente culpado pelo que fez? Claro que não. Se não fosse por mim, Bill teria vivido entre aqueles lixos para sempre. Yeonjun respondeu com confiança. Eu zombei em descrença. Por que você fez isso? Eu queria possuí-la. Sua voz caiu no chão. Ele parecia rígido como um bloco de madeira. Quando as pessoas quebram, elas se tornam mais fáceis de possuir. Isso é tudo. Ele era o exemplo perfeito de um vilão bidimensional que li uma vez em um guia de escrita. Um personagem que não pode e não muda, não importa o que aconteça, criado com o único propósito de se tornar um vilão. Olhei para Yeonjun e forcei um sorriso. É como se você fosse um personagem de um romance. Yeonjun deu de ombros e disse, agora é minha vez de perguntar. Por que você está com Bill? E quanto a Bill você? Eu amo-a. Minha resposta também foi breve. Falei com emoção e confiança. Amor? Yeonjun cerrou os dentes. Sim. Você sabe o que isso significa, certo? Ah, mas talvez alguém como você não consiga entender. O som de dentes rangendo soou, e nossa conversa parou por aí. Yeonjun emitiu um poder mágico muito mais poderoso e violento do que antes. Chá. Seu poder mágico se transformou em um feixe de tentáculos. Não ousei contar quantos eram. Os fios grotescos ou subiram alto no céu ou caíram no chão antes de voar em minha direção. Inúmeros tentáculos bloquearam minha visão. Eu sabia que não poderia detê-los. Eu provavelmente morreria aqui, embora ainda pudesse ressuscitar com minha habilidade única. Então, percebi que minha sorte havia sido ativada mais uma vez. Coincidentemente, alguém ouviu seus verdadeiros sentimentos e os entendeu. Escape estreito da morte. 8-9, estatística especial, acumulação de sorte, torna-se parcialmente desbloqueada. Os alertas piscando me disseram isso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.